graças a Deus por estar aqui para bendizer o Senhor nesta noite. Desde já quero compartilhar um texto com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 em diante. Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Em nome de Jesus. Diz assim o texto: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7: E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Meus irmãos, queremos fazer essa reflexão sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Lucas também escreve o terceiro evangelho na sequência bíblica. Primeiro evangelho, Lucas escreve, ou seu evangelho escreve um certo nome chamado Teófilo. Está em Lucas capítulo 1, versículo 3. Mas aqui é o segundo tratado. Atos dos Apóstolos é o segundo tratado de Lucas, o médico Lucas, do cooperador Lucas, a um certo homem chamado Teófilo. Vemos isso em Atos 1, versículo 1. Referindo-se ao texto, observamos que o texto se refere a um homem chamado Saulo ou Paulo. E eu quero aqui ler alguns versículos para vocês, trazendo referência a este homem chamado Paulo ou Saulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Quero ler com vocês que estão nos acompanhando através das mídias sociais. Lhe convido a compartilhar tudo que está sendo feito aqui essa noite e também esta reflexão bíblica. Filipenses 3, versículo 5 diz assim, referência a Saulo ou a Paulo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E também no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 3. Você também pode acompanhar na tua Bíblia aí em casa as referências aqui citadas. 22 de Atos, versículo 3, diz assim: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Essa referência, ou algumas referências acerca de Saulo, ao qual está sendo referido aqui no texto. Observando, meus irmãos, Atos 9, versículo 1 em diante, vemos que o perseguidor, ou aquela frase bem conhecida nossa, o perseguidor Saulo vai passar a ser perseguido
Vemos isso no texto. Observando aqui nos versículos, vemos que ele agora vai a Damasco para continuar parando a marcha da igreja de Cristo. E ele então, junto aos servos, está indo ali a Damasco. Só que subitamente, no meio do caminho, Jesus tem um encontro com Saulo. Jesus tem um encontro com Saulo. A gente vê alguns relatos de que aquele encontro faz na vida daquele homem. E eu vou ler para vocês. Versículo 4 diz assim, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9: E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Ele faz uma pergunta e disse-lhe o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, Jesus fala com Saulo em hebraico. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14. Nós vemos essa referência. Jesus está falando com Saulo em hebraico. Mas o texto se segue. Vemos que no versículo 6, aquele homem tem reação, ou reações. Ele fica tremendo, ele fica atônito. E no versículo 7, nós vemos que ele escutava a voz a falar com ele. E os varões que estavam com ele escutavam, mas não viam nada. Após esse encontro de Jesus com este homem chamado Saulo, o Senhor dá uma ordem. E nós observamos que ele obedece a ordem de Jesus sobre sua vida. Aí nós podemos dizer que isso é um relato de que neste caminho de Damasco foi a conversão de Saulo de Tarso. Pois após aquele encontro, Jesus dá uma ordem e ele obedece e vai a Damasco. Só que nesse meio tempo, aquele homem agora fica cego. E durante 3 dias, é um período de 3 dias, ele está cego e está sem se alimentar. O Senhor visita um dos discípulos que tinha lá em Damasco, chamado Ananias. E é desse versículo que nós vamos ver a fala de Ananias e a fala de Deus acerca deste homem chamado Saulo de Tarso. Vamos aqui no decorrer dos versículos do capítulo 1. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele responde: Eis-me aqui, Senhor. Ananias começa a falar, e agora, melhor dizendo, o Senhor começa a falar dizendo assim a ele: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha as mãos sobre a sua vida, para que ele tornasse a ver. Agora no versículo 13 e no versículo 14, quem vai falar é Ananias. Versículo 11 e 12, o Senhor fala. Versículo 13 e 14, agora é o discípulo Ananias que vai falar. Ele vai dizer assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Isso é Ananias falando. O Senhor mostra em visões um homem chamado Saulo, que está agora na casa de Judas, precisando de uma oração. E o Senhor fala com um dos seus discípulos para ir a essa casa, para orar por esse homem. Mas só que esse discípulo, sabendo dos feitos de Saulo, ele responde isso ao Senhor. Versículo 13, Ananias fala. E também versículo 14. Ele diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos. A palavra, o crente, ou aquele que professava a fé em Jesus Cristo no Novo Testamento, é chamado de santo. Santo vem do grego hagios, que significa separado para Deus, ou separado do pecado. Então ele está dizendo ao Senhor que este homem perseguia os santos de Deus, aqueles que estavam separados do pecado. Ananias estava dizendo isso ao Senhor acerca de Saulo, daquele perseguidor
bem falei, e nós vemos aqui biblicamente que Saulo, após o encontro com Jesus, ele se converte. E ele tem a sua conversão. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. No versículo 14, Ananias continua a falar e diz assim: e aqui tem poder os principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Jesus, ou Deus, começa a falar, continua a falar no versículo 15. O Senhor fala no 11 e 12, Ananias fala no 13 e 14, e agora o Senhor volta a falar. E diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor responde ao seu discípulo dizendo que Saulo era para ele um vaso escolhido, e diz o público ao qual Saulo vai pregar acerca de Cristo. O público é esse: gentios, reis e os próprios filhos de Israel. Agora, no versículo 16 nós vemos assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, comprovando aquela velha frase, uma frase conhecida nossa: o perseguidor passa a ser perseguido. Olha o que o texto diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Outrora aquele que perseguia a igreja, outrora aquele que era perseguidor da igreja, que estava parando a marcha da igreja primitiva, o crescimento da igreja, Cristo tem um encontro com ele, e ele não suporta, ele se converte, e no texto nós vemos relatos que agora Saulo está obedecendo aquilo que o Senhor está mandando ele fazer. Ele agora, depois desse diálogo de Deus, do Senhor com Ananias, de Ananias com o Senhor, versículo 17, Ananias obedece ao mandado de Deus, ao mandado do Senhor, e vai à casa de Judas, na rua chamada direita. E ele diz assim no versículo 17: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Você viu que Ananias replicou com o Senhor, dizendo os feitos de Saulo. Só que o Senhor disse: este é para mim um vaso escolhido. Glória. E agora Ananias não está chamando mais Saulo de perseguidor, não está dizendo mais que Saulo fez muitos maus aos santos de Deus em Jerusalém. Ele está agora chamando Saulo de irmão. Bendito seja Deus. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, obedecendo aquilo que o Senhor disse para ele fazer. Impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Após aquela oração, Saulo, que outrora não estava mais enxergando, que estava cego, ele agora vai voltar a enxergar, e ele agora vai ser cheio do Espírito Santo. Referência que Paulo foi batizado no Espírito Santo. Versículo 18: e logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou-se a vista, ele levantou e foi batizado. Essa referência do versículo 18 de 9 de Atos faz referência ao batismo em águas de Saulo. Ele ali fazendo um ato público, que agora profere a fé em Jesus. Bendito seja Deus. Vemos isso, uma comprovação em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e o seu versículo 14. Agora, meus irmãos, após ser convertido em Cristo, após ser cheio do Espírito Santo, após ser batizado, este Saulo, ou Paulo, começa a pregar em Damasco, começa a propagar a Cristo. Isso na cabeça dos judeus que estavam em Damasco cria uma interrogação muito grande. Outrora este homem não perseguia aqueles que professavam a fé em Jesus, outrora este homem não prendia, outrora este homem não castigava
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, agora ele aparece, Paulo aparece pregando a Cristo. Bendito seja Deus. Nós vemos sinais, aleluia, que Paulo de fato, ou Saulo de fato se convertera a Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Ele está a pregar. Os judeus então formam um concílio. Vamos matar a este homem que está a pregar a Cristo. Porque os judeus nem sabiam os males que eles tinham feito àqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. E agora os judeus se reúnem e dizem: nós vamos matar a Paulo. Pois eram eles que guardavam as portas da cidade. Só que Paulo, com a ajuda dos discípulos, ele consegue fugir, ele consegue escapar. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo então consegue sua fuga. Ele vai a Jerusalém agora. Ele se achega àquele lugar, ele vai àquele lugar. E os discípulos que ali tinham também não conseguem acreditar que aquele homem que perseguia a igreja de Cristo, que aquele homem que perseguia os discípulos do Senhor, que aquele homem que teve participação na morte de Estevão, daquele homem que foi martirizado, daquele diácono cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aleluia, agora estava pregando o Cristo que perseguia, aleluia, que estava agora professando essa fé, aleluia, viva em Jesus Cristo, aleluia. Mas Paulo também encontra dificuldades em Jerusalém. Então Barnabé entra em cena. Eu já estou para me encerrar. Barnabé entra em cena e apresenta Paulo agora aos apóstolos. E ele começa a contar o que aconteceu com ele em Atos 9, nos seus primeiros versículos. Que ele viu um resplendor de glória, que ele teve um encontro com Jesus, que Jesus falou com ele, que Jesus ordenou a ele coisas a ele fazer. Bendito seja Deus. Ele conta, ou é contado aos apóstolos, tudo aquilo que aquele homem vivenciou. Bendito seja Deus. Aleluia. E agora Paulo está com liberdade para pregar a palavra de Deus. Só que Paulo era um homem muito culto, preparado, e ele começa a pregar a Cristo e a enfrentar os gregos, e os gregos não conseguem vencê-lo. Bendito seja Deus. Só que eu quero encerrar aqui essa rápida reflexão, dizendo para vocês que o perseguidor passou agora a ser perseguido. Aleluia! Que aquele que perseguiu a igreja, que aquele que perseguiu os discípulos, que aquele que perseguiu os apóstolos, que aquele que tentou parar a marcha da igreja, teve um encontro com Cristo, o dono da igreja. Bendito seja Deus! E tudo mudou. Ele se converte, aleluia, ele obedece às ordens de Jesus, ele é cheio do Espírito Santo no versículo 17, no versículo 18 ele é batizado em águas, aleluia, e agora começa a pregar, bendito seja Deus, a partir do versículo 19. Agora em Jerusalém, ele também se achega, ou se aproxima dos apóstolos, bendito seja Deus. Este homem que outrora era perseguidor, passou a ser perseguido. E este homem chamado Paulo, um dos maiores apóstolos da igreja de Cristo, um dos maiores implantadores de igreja, um dos maiores missiólogos que a igreja já teve. Agora, ele é capaz de dizer assim: sejam meus imitadores, como também eu tenho Cristo. 1 Coríntios 11:1. Este homem é capaz de dizer assim: combati o bom combate, aleluia, acabei a carreira, mas guardei a fé, aleluia. 2 Timóteo 4, versículo 7. Bendito seja Deus. O perseguidor passou a ser perseguido, mas ele guardou a sua fé
em nome de Jesus. Deus te abençoe.